Preciso de silêncio absoluto. Preciso de silêncio absoluto aqui. Eita, o médico lá tá mexendo a porra. Ciladazinha no vídeo. Peraí, cara. Agora não. Pronto, pessoal. Vamos lá. Ok? Ok. Todos me ouvem, né? Ouço. Vamos lá. Vou começar a transmissão agora. Tá no ar. Ok, boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos à webconferência Tratamento da Covid sob a luz da ciência. Então, nós vamos fazer uma discussão de 2 horas sobre o que tem na literatura científica, que se atualiza a cada momento. Eu acabei de fazer uma busca em uma das principais plataformas de pesquisa científica, de publicação científica, que é o PubMed. Até 5 minutos atrás, a gente tinha 15.925 trabalhos publicados envolvendo Covid-19. Numa plataforma de ensaios clínicos, que registra os ensaios clínicos, a gente tinha até poucos minutos atrás 1.673 registros de ensaios clínicos. Por que eu estou falando isso? E aí a gente vai transmitir isso agora pelo Instagram da Universidade Federal do Piauí, pelo YouTube do CIATEM, do Centro de Inteligência em Agravos Tropicais Emergentes e Negligenciados. Mas, enfim, por que eu estou falando isso? Se no início de 2020 a gente não sabia exatamente por onde caminhar em relação a esta pandemia, todos os caminhos eram possíveis naquele momento. Atualmente, a gente já tem alguns caminhos apontados. Então, a gente já eliminou caminhos que a gente já sabe que não são possíveis, que não são viáveis, e a gente começa a ter uma trilha que é mais tranquila para a gente caminhar. Então, a gente já tem alguma luz, a ciência já nos dá alguma luz, e a gente vai discutir, então, esses dados que estão publicados na literatura científica com o Dr. Carlos Henrique Neri Costa, que é infectologista, professor titular de doenças infecciosas e parasitárias da UFP, doutor pela Universidade de Harvard. Então, ele vai conduzir os trabalhos de hoje à noite. Nós temos também como convidado para essa discussão, para essa palestra, Dr. Kelson Nobre Veras, que é mestre em infectologia, coordenador nacional da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, Bruno Ribeiro,
especialista em medicina intensiva e nefrologia, coordenador da Câmara Técnica de Medicina Intensiva do Conselho Regional de Medicina, e o Dr. Marcelo Luiz Martins, especialista em clínica médica, em terapia intensiva e cardiologia pelo INCOR, da Faculdade de Medicina da UF. Então, a gente agradece a todas e a todos. Esperamos que a gente possa fazer um rico debate. Vocês podem ir perguntando pelo YouTube, pelo Instagram, que ao final a gente vai ter um espaço para as perguntas do público. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos, que seja um bom debate. Doutor Carlos Henrique. Muito bem. Boa noite. Estou aqui com o Neto aqui atrás de mim, pela situação típica de pandemia. Pessoal, sobre a luz da ciência, né? Nós vamos abordar o que nós sabemos hoje no mundo sobre o tratamento da Covid-19, um tema que acometeu debate tanto no público especializado como no público leigo. E então nós resolvemos, a Universidade Federal do Piauí, juntamente com o Centro de Inteligência em Agravos Tropicais Emergentes Negligenciados, o CIATEM, apresentar uma reprise do primeiro evento como esse, que foi feito há cerca de 10 dias. Naquela primeira ocasião, a transmissão foi muito deficiente e os pedidos foram imensos de que nós repetíssemos o evento. Muita gente da atenção básica, dos municípios do interior, muitos médicos, muitos repórteres, a imprensa, muitos leigos, querendo saber um pouco sobre o que a ciência diz sobre nós. Certo? Então nós vamos, essa turma de experts de primeira linha que tem aqui, um mix de intensivistas e infectologistas, que estão conosco, todos na linha de frente, na batalha, na luta contra o vírus, todos se dedicaram, deram um pouco do seu tempo, ou bastante do seu tempo, para fazer essa síntese e apresentar para esse público mix. Então, por essa razão, nós não vamos fazer uma reunião formal, como nós fazemos em congressos, com slides, com palavras difíceis. Nós vamos tentar abordar o tema para um público amplo, de modo que haja uma compreensão do que a ciência se pronuncia. Essa ciência maravilhosa que permitiu que nós nos estivéssemos aqui presentes, e cerca de uma semana, 10 dias após a descrição da doença internacional, já tinha o vírus identificado, já tinha testes diagnósticos, uma coisa espantosa, se dedicou maciçamente na busca de medicações, de diagnósticos, de tratamentos alternativos, etc. Essa ciência que permite que nós sejamos o nosso conforto de hoje, que a humanidade tenha dado esse passo enorme no aumento populacional, graças à disponibilidade de alimento, de medicações, de vacinas, etc. Então, à luz dessa ciência que tem feito grandes coisas para o bem-estar material do ser humano, é que nós vamos abordar aqui o assunto. Antes de eu me entrar nas duas medicações que eu vou falar, eu queria apenas lembrar para os ouvintes que como é que nós, o que é a Covid, né? E como é que nós sabemos o que nós sabemos em termos de tratamento? Como é que a medicina e os médicos fazem para chegar até lá? Espero não tomar muito tempo de vocês com isso. Então, a Covid é causada por um vírus, chamado coronavírus, um novo coronavírus, um tipo de vírus que já conhecíamos há bastante tempo, quase há uns 90 anos mais ou menos. Em meados do século XX, foi descoberto alguns coronavírus que davam infecção em seres humanos, infecção benigna, hoje uma causa comum de infecção respiratória entre as pessoas, sem causar grande doença. Estima-se que de 20% a 30% das pessoas, das crianças, tenham vírus causados por isso. Essa coisa se manteve mais ou menos estável até que ele mostrou a nova face dele no começo desse século XXI. É um vírus de animais, já circula entre as pessoas, mas geralmente ele se eclode dos animais. E foi o primeiro, vocês se lembram, a SIDS, a pneumonia, a SARS, né? E uma pneumonia com letalidade altíssima na China, em 2001. Mas não era muito transmissível e foi rapidamente contido. Alguns casos fora de lá, mas nós conseguimos contê-lo lá na China. E não foi responsável por maiores danos.
Depois disso, 10 anos depois, surgiu um novo coronavírus. Dessa vez também dando pneumonia, também muito grave, mais grave ainda, que foi a MERS, a SARS, da China, a MERS no Oriente Médio, sendo transmitido por camelos, mas com outros animais selvagens envolvidos na transmissão. Esse com a letalidade alta matava 30% a 40% das pessoas. Aí surgiu agora, no final do ano passado, surgiram algumas pessoas com pneumonia diferente, então foi identificado esse vírus. Ele é um vírus que entra pelo aparelho respiratório, porque ele tem uma afinidade por um que nós chamamos de receptores, por algumas moléculas, que são mais disponíveis no trato respiratório. Então ele liga as moléculas, entra nas células humanas e se replica. Por isso os primeiros sintomas são sintomas respiratórios. A pessoa tem uma corizazinha, uma dor de garganta, tosse, como sintoma proeminente. Algumas pessoas têm perda do paladar e perda do olfato. Então o vírus acomete progressivamente a árvore respiratória inferior, dando mais tosse, falta de ar, que é o que em algumas pessoas leva ao óbito. Esse vírus tem a peculiaridade de ser grave mais em alguns grupos de pessoas. Na grande maioria das pessoas, ele não dá nenhum sintoma. E esse é justamente um problema, porque as pessoas que não têm sintomas são capazes de transmitir. Certo? E uma minoria tem sintomas, mas são sintomas mais leves, uma dor de garganta, uma tosse, febre, dá em cerca da metade das pessoas, né? Mas aí um grupo menor vai evoluir para a necessidade de assistência respiratória, ventilatória, com oxigênio ou com intubação. O Dr. Kelso pode comentar isso mais apropriadamente mais na frente. Então, essa doença que nós agora tentamos descobrir o que podemos fazer por ela. Tem muita coisa, muita bagagem já adquirida pela medicina, em experiências anteriores, pela medicina intensiva em particular, que vai ser comentada aqui também, que são tão importantes quanto o tratamento específico, aquele remédio que vai diretamente para o vírus. Então, o assunto vai ser muito interessante, eu acredito, as pessoas vão conhecer como é que é o nosso mundo. Então, para que a gente resolva resolva eleger um remédio para tratar uma doença, ele tem que ser submetido a numerosos testes. As drogas que estão sendo mais comentadas atualmente, justamente por isso, já eram medicamentos utilizados para outros fins, para outros vírus. E por isso foi fácil a gente começar com esses ensaios clínicos que o professor Emílio falou há pouco. Mais de 1000 ensaios clínicos. Porque o caminho trilhado pelo remédio, como se diz em inglês, o pipeline, foi mais curto. Esse tratamento ele foi trazido num ambiente que nós, pesquisadores e médicos, estranhamos no começo, que houve uma invasão de comentários fora do nosso meio. A gente discute muito, os médicos estão toda hora conversando, consultando a internet, trocando ideias, indo para congresso, e a coisa saiu porque, de repente, foram 2 personagens importantes da política global, e depois uma série de postagens por via não convencional, que foi o WhatsApp, que nos deixou apreensivos e deixou o público também apreensivo e sedento por informações. Isso fugiu um pouquinho do padrão médico, compreende que estão todos assustados, é uma epidemia que está mexendo com a vida de cada um, todos nós estamos restritos, a maior parte de nós estamos restritos dentro de casa, tomando medidas, manobras rigorosas de segurança individual. Então, é uma coisa que mexeu com todo mundo. Não é exatamente assim, tá certo? Não precisa politizar tantas coisas, fugir um pouquinho do habitual. Então, a gente conhece as coisas através de estudos. Esses estudos têm 2 tipos principais, que eu vou falar rapidamente para vocês. Os estudos que nós chamamos observacionais. A gente olha lá a natureza. Os pacientes adoecidos, nós não damos remédio especial nenhum para eles. São os famosos estudos de coorte, estudos caso-controle, principalmente. Que elucidam também relações causais. E nós temos os ensaios, os experimentos. A gente dá o remédio ou não dá no grupo, ou só dá e observa. A gente intervém com aquela intenção de modificar a doença, de alterar a doença. Então, são os ensaios clínicos que seguem os protocolos. Bom, isso, se chegar na fase de ensaio clínico, os medicamentos são estudados in vitro, em grupos de ensaio. Por exemplo, foi assim que descobriu que
que alguns desses remédios, que vão ser comentados agora, tinham ação no vírus. Pegava um pouquinho de células, que os vírus proliferam nas células, pingava dela lá e via se inibir o crescimento viral. Então entram centenas de produtos, de candidatos por esse sistema, que são triados à medida que os experimentos evoluem para experimentos de animais e depois para seres humanos. E na medida que isso vai acontecendo, eles vão sendo filtrados. Só a minoria deles são elegíveis para estudos clínicos, realmente dito. Então, quando eles chegam lá, estudos animais, mostram que tem uma certa segurança, são feitos estudos em humanos, voluntários, poucas pessoas, 10 a 15 pessoas, em que nós estudamos o que a gente faz com os remédios, o que os remédios fazem conosco, como é que se distribui no organismo, quanto tempo ele permanece, etc. Depois disso, nós passamos para o ensaio a primeira fase 0, que a gente chama, depois a fase 1, em que são feitos triagens de segurança, dá o remédio, verifica se tem muitos efeitos colaterais, com grupos maiores de pessoas, e depois chegamos na fase 2. A fase 2 ela tenta estabelecer a eficácia e a segurança dos remédios. São grupos de pacientes maiores, em que a gente procura mostrar que o remédio, de fato, finalmente, para passar da fase 2, nós chegamos à fase 3, são os números de pacientes, 1.000, 2.000, 3.000 pacientes, e os estudos realmente são aprimorados e procuram detectar com segurança o remédio para ser distribuído, então, em larga escala para a população. Finalmente, chega à fase 4, que o remédio já é comercializado, e aí são estudos com centenas de milhares de pessoas. E esses estudos, então, uma vez feitos, de acordo com a qualidade, com o nível de evidência que nós chamamos, principalmente uma área do estudo chamada medicina baseada em evidência, a gente diz quais são os estudos de melhor qualidade. Eles são selecionados através de estudos chamados revisões sistemáticas, em que a gente estuda rigorosamente todas as publicações feitas, obedecendo a alguns critérios de qualidade, e quando é possível, ou seja, os métodos estatísticos e os números são comparáveis, a gente faz uma coisa melhor ainda, chamada de meta-análise. Então as coisas são todas nesse nível. Feitas essas informações, tem estudos observacionais de qualidade, tem estudos, ensaios clínicos, randomizados, tem revisões sistemáticas, tem meta-análise, aí o estudo isso é sintetizado e apresentado, geralmente, para comitês de especialidades médicas, de governo.
Não, não, pessoal. Tá normal, pode seguir. Depois que gosta, você tem que tomar muito lá, direto. Momentinho, por favor. Gente, vocês estão. O que ele está dizendo aqui que nós não estamos escutando, vocês estão me escutando? Boa noite. Aqui tá normal. Aqui tá normal. Tô escutando os latidos, mas tá normal. Aqui tá normal. Eu creio porque que quando a gente está usando tanto o YouTube como o Meet, às vezes dá alguma interferência. Pode ser que quem esteja monitorando pelo YouTube esteja escutando só com atraso, o delay do áudio, que é normal. Agora o seu áudio está um pouco baixo mesmo. Eu estou escutando normal. Agora está um pouco baixo. O seu áudio, Dr. Carlos, está um pouco baixo.
Boa noite, vocês estão ouvindo agora? Vou entrar direto no remédio, pode ser? Para não avançar muito. Aí, parecia um mau contato, mas o microfone dele tá pulsando. Eu vou colocar aqui o áudio do Eduardo, da comunicação da UFO. Ok. Só na metade da fala do Nenê, o áudio caiu. Parecia um mau contato, mas o microfone dele tá pulsando. Dentro da estrutura, vamos dizer, do Google, você Pronto, nosso áudio voltou lá, pessoal. Voltou? Ok. Excelente. Então, boa noite, pessoal. Peço desculpas pela intercorrência técnica. Vamos retomar aqui a nossa conversa. Eu vou falar novamente dos dois remédios. Deixamos aquela fase de apresentação e vamos falar de dois remédios que têm ação contra o vírus. Não são tratamentos acessórios, que são um remédio que era utilizado para o HIV e um remédio que era utilizado para o Ebola. O remédio utilizado para o HIV chama-se Lopinavir. Ele foi feito um estudo com esse remédio lá na China, publicado dia 18 de março, em que contava com o apoio de instituições da China, da Inglaterra e do Reino Unido e dos Estados Unidos, com 199 pacientes. Isso é um estudo randomizado, ou seja, os pacientes podiam tomar o remédio ou não, tá certo? Eles eram pacientes com insuficiência respiratória, eles tinham muita dificuldade de respirar, tinham indicativos dessa insuficiência respiratória. Então eles foram, nós chamamos randomizados ou aleatorização, na proporção de 1 para 1, para receber esse remédio 2 vezes por dia ou receber apenas o atendimento padrão que se dava aos pacientes. Então, cada vez que o paciente entrava no estudo, 199, ele era sorteado para cair dos 2 grupos. O desfecho, ou seja, os médicos avaliaram a melhora clínica, tá certo? Definido como o tempo desde a escolha, o sorteio, até a melhora, em os critérios que eles colocaram lá para dizer que o paciente estava melhor, chamado scores clínicos, tá certo? Então, 99 pacientes receberam o Lopinavir e 100 receberam atendimento padrão. Os resultados mostraram que não houve associação estatisticamente significativa, para nós é muito importante essa palavra, entre o tratamento padrão e o tratamento tradicional, o tratamento com o Lopinavir. Houve uma discreta melhora clínica, mas isso não foi estatisticamente significativo. A mortalidade também foi parecida nos 2 grupos, apenas no grupo com o Lopinavir. Tá certo? A quantidade de vírus também que foi detectada nos pacientes não eram muito diferentes. Mas depois que você fez um novo tipo de análise, eles mostraram que os pacientes que tomavam Lopinavir ficavam melhores mais cedo do que os pacientes que não tomavam o Lopinavir. Teve alguns efeitos adversos do Lopinavir, todos nós que tratamos HIV nós sabemos, mas não é nada demais
que seja tão grave. De qualquer forma, alguns pacientes deixaram o estudo por causa de tomar o medicamento. A conclusão foi que, no final do estudo, foi que em pacientes hospitalizados com Covid grave, não se observou nenhum benefício com o tratamento com o lopinavir, além do tratamento padrão. Então, isso não quer dizer que está eliminado, não. Foram apenas 200 pacientes. Esses estudos e outros estudos estão em andamento e, eventualmente, mais na frente, nós podemos descobrir que o remédio é eficaz. O outro remédio que eu vou falar com vocês era esse que era utilizado para o ebola, que é o remédio mais promissor que tem no momento. Certo? Ele mimetiza, ele falsifica a molécula genética do vírus, chamada RNA, de modo que ela é inviável com a reprodução viral. Certo? Foram publicados 3 estudos para esse medicamento. Tá certo? Ele já se sabia que ele tinha ação contra os 2 coronavírus anteriores, tanto como o SARS-CoV-1 como o vírus da MERS. E então foi feito esse estudo pequeno. Inicialmente foi um estudo chamado compassivo, né, para o uso do Remdesivir em pacientes com doença grave. Então, doença grave. Ele foi publicado no dia 10 de abril desse ano, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa e no Japão, com apoio de várias universidades da empresa que fabrica, que é a Gilead. Só 53 pacientes ficaram na amostra. Tá certo? Então, eles entraram todos os pacientes que ficavam pelo menos um dia internados. O estudo não era comparativo. Os pacientes tinham que ter confirmação de fato de ter o SARS-CoV-2, que é o vírus, como eu disse antes, que dá a Covid-19. Também pacientes com insuficiência respiratória importante. Um momentinho só. Fecha o WhatsApp web. Ok. Um momentinho só, por favor. Apresentação. Então, receberam 10 dias de tratamento. No primeiro dia receberam uma dose dupla e depois continuavam por mais 9 dias. Tá certo? 22 pacientes estavam nos Estados Unidos, 22 na Europa, no Canadá e 9 no Japão. 30 pacientes, ou seja, mais da metade, estavam recebendo ventilação mecânica. E 8 estavam recebendo oxigênio por membrana corpórea, extracorpórea, que eventualmente o doutor Bruno pode explicar para vocês o que é isso. Que é uma situação de pacientes sem praticamente nenhum oxigênio no sangue. Então, segui esses pacientes por 18 dias e 68 pacientes tiveram melhora na classe de suporte de oxigênio, incluindo melhora de 57% dos pacientes com ventilação com ventilação mecânica e foram então estubados por causa disso. Isso foi um resultado muito, embora tenha sido só um braço, os pacientes não teve nenhum paciente que não tomou o remédio, todos tomaram o remédio, mas os resultados foram muito encorajadores, porque a taxa de melhora era muito melhor do que nos demais tratamentos. Foi por isso que imediatamente o FDA, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, autorizaram que já se começasse a utilizar esse remédio amplamente naquele país. Tá certo? Então, mesmo sem ter uma prova cabal, os resultados eram muito sugestivos que a coisa funcionava mesmo. Tá certo? Então, houve melhora clínica. Vamos investir no remédio. Vamos aumentar os ensaios clínicos. Nisso, deu origem a um outro estudo. Um estudo feito na China, do pesquisador chamado Wang e seus colaboradores, que foi o Remdesivir em adultos também com Covid grave. Um estudo, dessa vez, randomizado, duplo cego, ou seja, o paciente e o médico não sabiam que remédio que estava sendo dado, com placebo, ou seja, um remédio que não tinha muito eficaz, e feito em vários centros. Então, foi publicado na Lancet, que é aquela outra revista que eu falei isso para vocês, que é muito boa, no dia 29 de abril desse ano. Foi feito em 10 hospitais da província de Hubei, foi onde começou a epidemia da doença. E ele parou em 237 pacientes. Parou por quê? Porque a China conseguiu controlar a epidemia. Então foi um estudo que teve aqui que nós chamamos um poder estatístico menor do que os demais. Tá certo? Também pacientes graves, com as características ditas anteriormente. 2 pacientes, a proporção era 2:1 de pacientes que recebeu o Remdesivir ou que recebeu o placebo, tá certo? E podia tomar outros remédios também durante o tratamento.
o desfecho foi melhora clínica até o dia 28. E foi feito tudo direitinho, análise populacional, etc. Então, foram 158 pacientes que receberam Remdesivir e 79 usaram o placebo, ou seja, uma substância inerte. Infelizmente, esse estudo, inclusive, ele vazou antes de ser publicado e foi como uma espécie de água fria naquelas pessoas que estavam entusiasmadas com o uso do Remdesivir naquele primeiro estudo aberto, mostrando que ele não teve associado com uma diferença no tempo de melhora, sem significância estatística, tá certo? Então, eles melhoraram um pouco mais rápido do que os outros, mas a estatística para nós aqui é fundamental e não mostrou, então, essa melhora, apesar de terem cerca de 50% de vantagem sobre os demais. Mas os médicos, os especialistas, sabiam que tinha pouco paciente demais para demonstrar alguma associação estatística. Por isso, precisava avançar no estudo, certo? Então, teve alguns efeitos adversos, mas foram similares do pessoal que não tomou o Remdesivir. Então, não se mostrou associação, mas, entanto, a redução observada no tempo de melhora animou os pesquisadores e fez com que aqueles que continuassem com outros estudos publicassem logo. Então, o terceiro estudo publicado com o Remdesivir foi publicado mais recentemente, agora no dia 22 de maio, muito recente, semana passada, pelo Beigel e colaboradores, um estudo preliminar, foi feito com muitos pacientes, em 60 locais diferentes, nos Estados Unidos, na Europa, na Coreia, no México, no Japão e em Singapura. Esse estudo envolveu 1.063 pacientes. Foi um estudo duplo cego, ninguém sabia que estava tomando o quê? Randomizado, com placebo, quer dizer, altíssimo nível, né? Em pacientes também com insuficiência respiratória. Da mesma maneira que os outros, deu aquela dose de carga de 200 miligramas, depois manteve com 100 miligramas durante 10 dias. E ele mediu o tempo de recuperação como o tempo definido até a alta, hospitalizar ou voltar ao hospital por outra razão que não fosse a da doença, tá certo? Então, foi feita uma série de medidas da gravidade da doença e tinha um conselho de pessoas que acompanhavam os resultados. Ou seja, se o remédio fosse muito ruim, o estudo é interrompido. Se fosse muito bom, ele também era interrompido. Foi justamente o que aconteceu. Os resultados eram tão melhores com o Remdesivir que eles pediram para interromper o estudo antes de ser terminado. Apesar de que mais dados virão pela frente. Então, ele teve um tempo médio de recuperação de 11 dias. De 1,32 é favorável ao uso do remédio. Então, esse estudo, a mortalidade era menor também, era 7,1% do grupo de Remdesivir contra 11,9% do grupo que não tomou. Então, tinha efeito, mas não era aquela bala mágica. Eram pacientes graves, diminuía a mortalidade, mas também não era aquela coisa que, igual pneumonia, que você dá um antibiótico com penicilina, pneumonia banal, comunitária, e o paciente fica bom. Tinha alguma coisa a mais que precisa ir na frente. Então, tem várias estatísticas para isso aí, e é esse o estado das coisas. O Remdesivir já está aprovado nos Estados Unidos, já está sendo distribuído, os países estão disputando esse remédio. Ele vai mudar a mortalidade da doença, mas não vai ser sozinho. O Brasil já olhei hoje à tarde, não tem notícia muito recente da aquisição do remédio. A última notícia que eu tenho é do começo de maio. Não sei, a publicação foi na quinta-feira, mais ou menos, quarta ou quinta-feira. Não sei o que o governo do Brasil fez para comprar o remédio, mas já tem um remédio que é capaz de modificar a sobrevida dos pacientes, que chama-se, então, Remdesivir. Ok? Então, eu vou passar a palavra agora para o Dr. Bruno Ribeiro, colega mais jovem de nós, não menos capaz, apesar da juventude, que vai falar sobre o uso de anticoagulantes. É uma bomba, isso que todo mundo está falando de anticoagulação, é uma coisa que já usávamos antes. E falando de corticoide, é outra coisa que está todo mundo falando de corticoide. Ele tem 2 abacaxis para descascar aí. Professor, posso passar direto para o Dr. Bruno, ou você quer fazer um comentário?
Bruno, com você. Doutor Carlos Henrique, por não. Só queria para a gente explicar um pouco para o grande público, para quem está nos assistindo, a importância de um estudo duplo cego. Então, eu só queria que você frisasse isso, qual a importância de um ensaio clínico duplo cego, para que o grande público consiga compreender um pouco melhor a importância disso. Ok. Então, como a gente vai fazer um estudo, pessoal, o médico pode estar, ao conhecer o remédio, pode estar torcendo contra ou a favor do remédio, inconscientemente, ou por conflito de interesse econômico. E o paciente também pode ter motivação de estar tomando aquele remédio, ele vai reportar, vai notificar efeitos diferentes, são chamados de efeito placebo. Só de ter tomado o remédio, a pessoa acha que melhorou. Então, por causa disso, o top de linha de estudo clínico é chamado duplo cego. Duplo por quê? E cego por quê? Porque o médico fica cego, ele não sabe que remédio está oferecendo. Ele prescreve uma terceira pessoa que atribui o remédio que foi sorteado. Nem o paciente sabe o que está tomando. E aí não existe muita alteração da avaliação do paciente por questões subjetivas. É isso aí? Professor Emílio, mais alguma observação? Não, é isso, perfeito, professor Carlos Henrique. Queria que o senhor interrompesse qualquer um de nós, em qualquer momento que a transmissão não esteja boa, para que possa dar melhor audiência ao público, ok? Não, agora já corrigimos, o som está saindo bem agora. Então, agora, doutor Bruno, vou repetir aqui, especialista em medicina intensiva e nefrologia. Doutor Bruno, por favor. Boa noite a todos. Novamente, obrigado pelo convite para compor esse time e estar discutindo assuntos tão importantes aí relacionados a essa doença que virou o centro da atenção mundial em relação à pesquisa. E também agradecer quem está nos assistindo. O professor Carlos Henrique falou sobre a terapia específica para o vírus, ou seja, medicações que são capazes de combater o vírus em si. E eu vou falar sobre duas terapias que são complementares. Elas não combatem o vírus em si, mas sim os efeitos que ele provoca no organismo. E a gente sabe que grande parte do prejuízo que a Covid causa no organismo é decorrente dos efeitos que o vírus provoca e não do vírus em si. Então, falando um pouquinho sobre corticoide, né? Qual seria o motivo, qual seria a razão de tentar se usar corticoide numa infecção pulmonar grave? Os corticoides são potentes anti-inflamatórios e grande parte do efeito deletério no pulmão das pessoas que adquirem as formas graves e precisam ir para a UTI, respirar com a ajuda de ventilador e etc., é em decorrência de uma maciça inflamação pulmonar. Então, a grande explicação para o uso de corticoide nessa fase seria para evitar essa inflamação pulmonar. O problema é, ao mesmo tempo que o corticoide leva a essa redução da inflamação, ele também acaba levando à redução das defesas do próprio organismo. E uma pessoa que está em situação grave, numa UTI, respirando com a ajuda de aparelhos, não é só sobre o risco do coronavírus que ela se encontra naquele momento. Tem uma série de outras infecções que podem aproveitar a oportunidade da queda da imunidade e causarem outros problemas graves no paciente. Então, uma medicação que é redutora potente da inflamação, mas também atua reduzindo o grau de imunidade, tem que ser usada com muita cautela numa situação dessas. É nesse contexto que a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a Sociedade Brasileira de Infectologia e a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia elaboraram uma diretriz conjunta liberada agora no dia 19 de maio, intitulada Diretrizes para o Tratamento Farmacológico da Covid-19. É uma diretriz conjunta. E essa diretriz afirma que os corticoides não devem ser utilizados de forma rotineira em todos os pacientes com Covid-19 e principalmente devem ser evitados nos primeiros 7 a 10 dias. Por quê? Porque vários estudos apontam que ele aumenta o tempo que o organismo demora para se livrar do vírus. E essa primeira fase da doença, essa primeira semana de doença, existe uma grande replicação viral. Inclusive é o período que você mais está transmitindo também. E
usar o corticoide nesse período pode fazer com que o vírus passe mais tempo no organismo, tenha mais tempo de provocar os efeitos inflamatórios e também consiga ser transmitido por mais tempo. Então, a recomendação conjunta dessas sociedades afirma que o uso deve ser preferencialmente depois de 10 dias de doença em casos selecionados com SARA. SARA é uma inflamação pulmonar que leva o paciente a precisar de respirar com a ajuda de aparelhos. Casos de SARA moderada a grave com mais de 10 dias de doenças. É a forma ideal e mais segura de se utilizar com as evidências que a gente tem hoje. Os 2 corticoides mais recomendados no momento são a dexametasona e a metilprednisolona, que devem ser utilizados por um período de 5 a 10 dias. Lembrando que outras indicações de uso de corticoide em pacientes de UTI continuam válidas, como broncoespasmo, choque refratário, e muito cuidado no momento de iniciar corticoide num paciente que esteja com infecção bacteriana ainda não controlada. Esse é um contexto muito comum em UTI. O paciente está com um problema, entra na UTI com um problema e lá dentro da UTI ele adquire uma infecção bacteriana e passa a ter 2 problemas e o tratamento de um pode prejudicar o outro problema. Essas recomendações elas são baseadas em vários estudos que vêm sendo repetidos aí ao longo do mundo. E eu vou só fazer um comentário para a comunidade entender como que a gente avalia esses estudos, né? Então, no dia 16 de abril, pesquisadores da Universidade de Wuhan, lá que foi o primeiro epicentro da doença, né, vocês devem lembrar, eles publicaram na revista Journal of Infection um trabalho intitulado O efeito do tratamento com corticoide em pacientes com infecção pelo coronavírus, revisão sistemática e meta-análise. Então, como funciona isso? Os autores fizeram uma pesquisa na internet de todos os trabalhos publicados de janeiro de 2002 a 15 de março de 2020, tratando sobre esse assunto, corticoide mais coronavírus. Fizeram uma busca por essas 2 palavras. Por que eles escolheram 2002? Porque foi 2002 que apareceu o primeiro coronavírus capaz de provocar infecção humana com repercussão pulmonar grave. Então, em 2002, surgiu o SARS-CoV, primo distante do SARS-CoV-2, não tão distante assim, e esse surto foi mais importante na Ásia. Em 2012, 10 anos depois, surgiu outro membro da família capaz de causar infecção humana com repercussão grave no pulmão, chamado MERS-CoV. E agora, em 2019, o terceiro membro da família capaz de provocar doença pulmonar grave em humanos. Então, por isso que essa revisão foi feita de 2002 a 2020, para incluir as 3 epidemias. E com isso, os autores conseguiram reunir no mesmo trabalho 5.270 pacientes que tinham usado corticoide em alguma dessas 3 doenças. 11 trabalhos eram sobre o primeiro SARS-CoV, lá de 2002, 2 trabalhos sobre o MERS-CoV e 2 trabalhos sobre o SARS-CoV-2, que é o atual. Obviamente, ele ainda não teve tempo de ter tantos trabalhos quanto os anteriores. Mas um trabalho desse tipo, uma meta-análise, é importante no sentido de que o SARS-CoV atual ele tem grande similaridade genética com o primeiro SARS-CoV lá de 2002. É muito semelhante. Então, efeitos de uma medicação na infecção de podem ser esperados situações semelhantes na infecção causada pelo outro vírus. Então, vamos ao que interessa. O que os autores encontraram nesses 270 pacientes? Que o uso de corticoide aumentou a mortalidade em 2 vezes. E o tempo de internação aumentou em média 6 dias com o uso de corticoide. E que o risco de infecção bacteriana dobrou em relação aos pacientes que não utilizaram. Então, a gente pode pensar, então depois desse trabalho, agora está proibido usar corticoide em COVID. Não é bem assim, né?
todo estudo tem suas limitações. Esse estudo reúne trabalhos com mais de 15 anos de tempo entre um e outro. Então, os tratamentos que se usam na UTI não eram iguais, do primeiro trabalho até o mais atual. As medicações complementares também não eram iguais, foram surgindo outros antivirais ao longo do tempo. O próprio cuidado com a ventilação mecânica e o próprio cuidado que se dispensa dentro da UTI e a própria modernização da tecnologia fazem com que não dê para comparar exatamente um trabalho de 2002 com um de 2020. Além disso, nem todos os 15 trabalhos têm todos os elementos que você precisa para obter as respostas. Alguns não falam sobre mortalidade, alguns não falam sobre o tempo de internação. Então, os autores têm que excluir esses trabalhos na hora de obter os resultados. Por isso que um estudo desse tipo, embora grande, com um número grande de pacientes, ele não pode ser considerado de forma definitiva para você tomar a decisão se vai continuar utilizando uma medicação ou não. E qual é a importância, então, de um estudo desse? A importância é você ver o caminho a seguir. Se você faz uma meta-análise que envolve 5.270 pacientes e encontra que o corticoide aumentou a mortalidade, aumentou o tempo de internação e aumentou o risco de infecção, então isso faz você ter cautela com a medicação. É para isso que servem as meta-análises. Não é para você ler uma meta-análise e na hora que você soltar o papel, você parar de prescrever determinada medicação ou começar a prescrever determinada medicação. É para você ter o senso crítico de saber que existe um caminho de trabalhos científicos ao longo de mais de 15 anos apontando risco para o uso de corticoide em pacientes com quadro pulmonar grave provocado por vírus. 3 vírus da mesma família. Agora eu vou fazer um contraponto. Eu vou falar de um trabalho publicado depois desse que é favorável ao uso de corticoides, só para a gente ter um contraponto. Então, esse trabalho é americano, desenvolvido na cidade de Detroit, num complexo de 5 hospitais, e ele encontra-se em pré-print. O que é pré-print? É um trabalho que ainda não foi avaliado por nenhuma revista. Ele não foi aceito ainda na revista. Ele é publicado na internet, numa plataforma própria para isso, para receber trabalhos ainda não aceitos por revistas. E com isso, os autores já divulgam sua pesquisa, que já recebe análise crítica de toda a comunidade médica e científica, e isso faz com que o tempo que o conhecimento demora para chegar à sociedade seja mais rápido, porque se fosse passar o processo normal de revisão da revista, poderia demorar meses, 2 meses, 3 meses, 6 meses, pode demorar até mais de 1 ano, dependendo da revista. Então, o fato de você liberar um trabalho na internet na forma de pré-print faz com que o conhecimento fique disponível de forma mais rápida. Então, nesse trabalho, os autores desses 5 hospitais na cidade de Detroit resolveram comparar qual seria o resultado de mudar o tempo em que eles aplicam o metilprednisolona nos pacientes internados por Covid-19. Então, eles reuniram 213 pacientes com quadros moderados e graves. Em média, estavam doentes há 5 dias quando foram internados. Esse trabalho usa apenas pacientes internados. Casos leves que foram para casa não são incluídos aqui. E na primeira fase do trabalho, a dose de metilprednisolona era aplicada conforme a evolução clínica dos pacientes, conforme eles apresentavam piora do quadro respiratório, precisassem ir para a UTI, era nesse momento. E após a mudança do protocolo de tratamento do hospital, a mesma dose não foi aumentada, a mesma dose de corticoide passou a ser aplicada em até 48 horas da internação. Então, esses pacientes tinham no máximo 7 dias de doença, porque eles estavam internados em média há 5 dias e nas 48 horas eles recebiam a mesma dose de corticoide. Os autores observaram uma redução da necessidade de uso de UTI, redução da necessidade de intubação e uma tendência à redução da mortalidade
nos pacientes que usaram corticoide nesse momento da internação até 48 horas. E aí, a mesma conclusão do trabalho anterior. Eu posso agora, porque li um trabalho que está em pré-print na internet, chegar amanhã no hospital e passar corticoide para todo mundo nas primeiras 48 horas de internação? Não, também não é assim, nem um extremo, nem outro. É um trabalho que usou uma intervenção do tipo antes e depois. Ele comparou o desfecho dos pacientes quando o mesmo corticoide era feito de acordo com a evolução clínica, sem data marcada, ou o mesmo corticoide num tempo mais precoce. Então, esse tipo de estudo, que a gente chama de estudo pré-pós-intervenção, ele não é capaz de correlacionar causa e efeito. Então, nesse desenho aqui escolhido, eu não posso concluir que a redução da necessidade de UTI, a redução de ventilação mecânica e a redução de mortalidade foi devido ao corticoide. Pode ser que só o cuidado com os pacientes, aperfeiçoado ao longo do tempo, já que eles vão atendendo cada vez mais pessoas e vão melhorando a sua experiência, já seja capaz de reduzir isso sem a participação do corticoide. Então, esse tipo de desenho não dá para chegar a uma conclusão causa e efeito sobre a medicação. Então, se não dá para chegar à conclusão, para que a gente lê trabalho ainda, né? As pessoas talvez pensem. A gente lê trabalho para a gente ver o rumo que as coisas estão tomando. Então, se eu tenho um trabalho grande aqui com 5.000 pacientes mostrando risco e depois tenho um trabalho menor mostrando possível benefício, eu tenho que ter o discernimento de, na frente do meu paciente, decidir se ele vale a pena ou não utilizar corticoide. É assim que a gente deve tratar as pessoas em situação grave, com bom senso. Não é pegar um trabalho único e já tomar a decisão sobre que tipo de tratamento que você vai fazer para o paciente. Então, esse foi o tópico do corticoide e ainda não chegou, ainda está longe de um consenso, mas pelo menos as orientações que a gente tem é para utilizar com cautela, reservada aos casos mais graves. E o assunto anticoagulação não deixa de ser polêmico de forma semelhante. Do mesmo jeito que os corticoides, qual o racional de uso de anticoagulação no tratamento da COVID? Desde quando começou-se a estudar a doença e saber os efeitos dela no corpo, muitos estudos de necrópsia revelaram que pacientes tinham trombos em vários locais do corpo, coágulos sanguíneos, dentro do pulmão, em vários outros vasos, no cérebro. E os pesquisadores logo deduziram que essa doença levava a um aumento da tendência de coagulação sanguínea em alguns pacientes, principalmente nos casos graves. Então, segundo a base científica up-to-date, até 1/3 dos pacientes com COVID-19 internados na UTI podem apresentar episódio de embolia pulmonar ou trombose venosa profunda. Então, é um aumento de tendência de coagulação, tanto laboratorial, dos parâmetros laboratoriais, como com repercussão clínica, com maior chance desses pacientes virem a apresentar embolia pulmonar e trombose venosa. Então, as mesmas diretrizes da AMIB, Sociedade Brasileira de Infectologia e de Pneumologia, recomenda não utilizar heparina em dose terapêutica de rotina para COVID-19. Por outro lado, recomenda fortemente o uso de profilaxia para tromboembolismo venoso. A anticoagulação plena deve ser reservada para as situações nas quais ela está claramente indicada, como a embolia pulmonar, trombose venosa profunda, fibrilação atrial, em casos selecionados, e pode ser feito tanto com enoxaparina quanto com heparina não fracionada, em doses profiláticas, que seriam a enoxaparina 1 vez por dia e a heparina não fracionada de 2 a 3 vezes por dia. E estudos que estão relacionados a essas orientações. A mesma cidade
Wuhan, na China, que tem uma universidade que produziu e está produzindo muito conhecimento acerca dessa doença. Pesquisadores dessa universidade publicaram no Jornal de Trombose e Homeostase, em 27 de março, um estudo intitulado Tratamento anticoagulante está associado com redução da mortalidade em pacientes com Covid-19 grave com coagulopatia. Foi um estudo no qual eles reuniram todos os pacientes atendidos naquela instituição de janeiro de 2020 a 13 de fevereiro. Conseguiram reunir 449 pacientes, todos com Covid grave, não eram pacientes leves, que mandaram para casa, nem pacientes moderados, eram todos pacientes com Covid grave. 99 pacientes usaram heparina por um período maior ou igual a 7 dias, e 350 ou não utilizaram heparina ou utilizaram por um período mais curto do que 7 dias. Lembrando que a dose de heparina foi heparina profilática, a dose que a AMIB recomenda. Enoxaparina uma vez por dia, ou heparina não fracionada de 2 a 3 vezes por dia. Os achados desse trabalho foi que não houve diferença em mortalidade em 28 dias, mas quando eles subdividiam os pacientes em grupos que apresentavam uma maior tendência de hipercoagulação e trombose, havia uma redução da mortalidade nesse tipo de paciente. Quais eram esses pacientes? Pacientes com D-dímero aumentado, 6 vezes maior que o limite superior da normalidade, ou então pacientes com score de coagulopatia da sepse maior ou igual a 4. Esse score ele é calculado de acordo com a contagem de plaquetas, o INR e o score SOFA. E se esse score tiver aumentado, o paciente tem evidência laboratorial de que ele encontra-se no estado de hipercoagulabilidade sanguínea. Esses dois subgrupos, os pesquisadores encontraram que houve uma redução na mortalidade quando foi utilizada essa dose de heparina por período maior ou igual a 7 dias. E, no mesmo contexto, um trabalho agora americano, desenvolvido na cidade de Nova York, num dos hospitais que mais fizeram atendimentos quando Nova York virou o epicentro, que foi o Hospital Monte Sinai, da Escola de Medicina Monte Sinai. Foi um estudo que foi realizado no período de entre 14 de março e 11 de abril, ou seja, um período mais curto do que um mês. Nesse período mais curto do que um mês, eles conseguiram reunir 2.773 pacientes. Parece uma meta-análise feita em 50 países, né? Mas, na verdade, foi um grupo de hospitais, devido ao grande número de casos que aconteceu naquela cidade. Então, nesse estudo, desses 2.773 pacientes, 786 receberam algum tipo de anticoagulante, ou oral, ou subcutâneo, ou endovenoso. E eles não observaram diferença de mortalidade entre os pacientes quando compararam todo o grupo de 2.700 pacientes, mas, curiosamente, entre os pacientes que foram intubados, ou seja, nos pacientes com quadros mais graves, eles observaram uma redução da mortalidade. Então, o que esses estudos mostram? Que a anticoagulação tem um papel no manejo da Covid-19, mas não deve ser indicada para todos, anticoagulação plena, e sim anticoagulação profilática. Mesmo em pacientes que possam caminhar, mesmo em pacientes que possam deambular e que não tem aquele risco de tromboembolismo venoso mais alto, e normalmente a gente consideraria se eles estivessem internados por outro problema, outro motivo, mesmo que eles não tenham propensão a tromboembolismo venoso, só o fato de estarem internados dentro do hospital com Covid-19 já é indicação suficiente para eles fazerem uso profilático de heparina, mas não é indicação para fazerem uso terapêutico. E também não é indicação para utilizarem em casos leves, ainda não internados. Não existe essa indicação definitiva para esse uso ser benéfico. O
que a gente tem até agora demonstrado é que é benéfico dose profilática para pacientes internados, dose terapêutica em casos muito selecionados, com evidência de que já houve algum fenômeno tromboembólico. Basicamente é isso que eu queria falar sobre esses dois pontos polêmicos. Daria para fazer uma discussão só sobre isso, mas a gente tem muitos outros assuntos para comentar e eu vou passar a bola agora de novo para o professor Emílio e para o professor Carlos para eles darem seguimento à discussão. Muito obrigado pela atenção. Muitíssimo obrigado, Bruno, pela excelente explanação. Já tem uma pergunta aqui do Instagram que a gente vai fazer ao final, viu, Bruno, para você. Então, agora a gente vai continuar com o Dr. Kelson Nobre Veras, vou repetir, mestre em infectologia, coordenador nacional do curso da ANIB, infecções no paciente crítico. Então, Dr. Kelson, muitíssimo obrigado. Estamos atentos para ouvi-lo. Prazer meu, a satisfação estar aqui junto com essa equipe de tão elevada capacidade. E a mim coube falar sobre drogas promissoras para o tratamento da Covid-19, né? Então, nós vamos falar aqui de 3 novos medicamentos, não no sentido que eles tenham sido produzidos agora, mas sim que o seu vídeo está desligado. Ok, um minutinho. Ok. Vídeo agora. Ok? Ok. Bom, então, continuando, vamos falar de drogas que já existiam para outros problemas. Eu desligou o vídeo de novo, Kelson. Perfeito. Vídeo ligado. Vídeo ligado. Bom, nós estamos falando então sobre 3 drogas, e a primeira droga que nós vamos mencionar seria uma medicação chamada tocilizumab, né? Esse tipo de medicação tem vários outros semelhantes na classe dos anticorpos monoclonais. E são anticorpos monoclonais que são transformados em anticorpos semelhantes aos humanos. Tem insuficiência renal, você tem choque, você tem insuficiência de múltiplos órgãos e, eventualmente, isso pode evoluir para o óbito. E por que isso acontece na sepse? Isso acontece por conta de uma resposta imunológica desregulada, uma resposta inflamatória sistêmica desregulada. Nessa inflamatória sistêmica desregulada, nós vamos ter a Então, doutor Kelson. Então, pessoal, a gente corrigiu aqui o problema de internet. Voltamos, então, com o Dr. Kelson. A gente segue o que havíamos programado inicialmente com o Dr. Kelson. Em seguida, o Dr. Marcelo Luiz Martins. Dr. Kelson, por favor. Resumindo o que eu havia falado, né, o tocilizumab é uma medicação que já é disponível para uso, né, tanto no Brasil quanto em outros países, para tratar doenças autoimunes. E a semelhança é que essas doenças autoimunes, elas também apresentam uma liberação exagerada de citocinas, que são substâncias inflamatórias. A COVID grave nada mais é que uma sepse, onde a inflamação é muito desregulada, com produção de enormes quantidades de citocinas e com imunossupressão por apoptose de linfócitos, levando à linfopenia. Então, como o tocilizumab ele é capaz de inibir o receptor de uma importante interleucina chamada interleucina 6, se cogitou que ele também teria aplicação no tratamento das formas mais severas de
Covid-19. Então, foram testados casos isolados que foram relatados na literatura, né? Porém, posteriormente, houve publicação de estudos retrospectivos, no Catar, por exemplo, que usou 25 pacientes com SARS-CoV confirmada, né? E esses pacientes recebiam uma ou mais doses de tocilizumab. Não precisa fazer muitas doses, né? Geralmente é isso, 1, 2, no máximo 3 doses. E os resultados que eles obtiveram foi queda significativa de um marcador de inflamação, que é o PCR, em 7 dias, melhora radiológica em 14 dias, e o trabalho começou com 84% dos pacientes intubados, e com 14 dias apenas 28% desses pacientes estavam intubados. Isso significa que foi o tocilizumab que fez isso? Não. É um estudo que apenas observou o que acontecia e foi retrospectivo com os pacientes que usaram. Como não havia com o que comparar, não dá para dizer, mas de qualquer maneira é animador. Na China foi feito um outro retrospectivo, esse com 20 pacientes com Covid grave ou crítica, e também se observou resultados favoráveis. 75% diminuíram a necessidade de oxigênio, 90% melhorou tomograficamente, os linfócitos subiram em 52% dos pacientes e todos receberam alta. Novamente, retrospectivo, sem grupo controle, mas animador para se prosseguir investigando essa droga. Mais adiante, um trabalho agora feito na Itália e dessa vez prospectivo, ou seja, os pacientes eram analisados à medida que entravam no estudo, porém ainda sem grupo controle, né? Agora, mais pacientes, 100 pacientes com Covid-19 que tinham pneumonia e SARA, e esses pacientes, eles recebiam o tocilizumab em 2 doses endovenosas com 12 horas de intervalo entre eles. Qual era o desfecho que eles observaram? O que é que eles queriam ver se melhorava? Se melhorava a SARA, a síndrome da angústia respiratória. E com 10 dias após o tratamento, houve melhora respiratória, ou a doença parou de piorar em 77% dos pacientes. Mas 23% dos pacientes que usaram o tocilizumab tiveram piora respiratória, sendo que 20% dos pacientes no total vieram a óbito. Então, mais uma vez, um estudo que não tem grupo controle, né, que mostra que a droga é promissora, mas que não dá para comparar porque não havia um grupo controle. Posteriormente, na França, um retrospectivo, mas agora com caso controle. Era um pequeno número de pacientes, 20 pacientes usaram tocilizumab, e uma coisa importante é que esses pacientes que usaram o tocilizumab eram muito mais graves que os pacientes que não usaram essa droga. Eles tinham mais comorbidades, eles tinham mais formas graves da doença e o painel de marcadores inflamatórios, né, era pior, eles tinham mais linfopenia, eles tinham PCRs mais elevadas. Apesar dessa situação bem desfavorável para o grupo que usou o tocilizumab, a mortalidade foi bem menor do que no grupo controle, apenas 25%, enquanto 72% dos que não usaram tocilizumab precisaram de admissão na UTI ou vieram a óbito. Posteriormente, eu acho que o melhor estudo que nós temos ou publicado, ou pelo menos aceito para publicação até agora, é um estudo feito também na Itália, com 85 pacientes, todos com pneumonia por Covid-19 e insuficiência respiratória, mas sem precisar de ventilação mecânica. Na época que esse estudo foi feito, a terapia padrão era hidroxicloroquina associada a lopinavir e ritonavir. Então, foram divididos em 2 grupos, esses 85 pacientes. Inicialmente, eles usavam essa droga, depois começaram a usar o tocilizumab. Então, os que usaram só hidroxicloroquina, mais lopinavir e ritonavir, serviram como um grupo controle. Os que chegaram depois, na época que já se usava o tocilizumab,
passaram a usar o tocilizumab junto com o que era considerado na época terapia padrão, hidroxicloroquina mais o lopinavir e ritonavir. E foi observada uma redução da mortalidade significativa no grupo que passou a usar o tocilizumab. A mortalidade desse grupo foi de 3,2%, comparado com 48% com aquele grupo de hidroxicloroquina mais lopinavir e ritonavir. E isso mesmo após se ajustar por métodos estatísticos às características clínicas de base. Também o grupo do tocilizumab, ele melhorou em termos da função respiratória. Enquanto que o grupo que não usou tocilizumab, 100% deles foram intubados e necessitavam de ventilação mecânica. Então, assim, é uma droga muito promissora, não é? Ela atua na fisiopatogenia das formas graves de Covid-19, inibindo uma importante interleucina que aparentemente pode minimizar essa resposta inflamatória desregulada e evitar a disfunção de múltiplos órgãos e talvez a mortalidade. Precisamos, portanto, aguardar os estudos controlados, né, preferentemente duplos cegos, randomizados, de preferência multicêntricos, para que a gente possa ter uma noção melhor da eficácia dessa droga, mas realmente é muito promissora. Um grande entrave dela, primeiro, custo e segundo, efeitos colaterais. Então, os principais são risco de perfuração intestinal, risco de insuficiência hepática aguda e, como é uma droga que é imunossupressora, pode também levar ao aparecimento de infecções bacterianas, fúngicas secundárias. Agora, para terminar, a gente vai falar rapidamente de drogas antiparasitárias que foram cogitadas para tratar a Covid-19. A gente começa pela ivermectina, que é um antiparasitário, né, usado para vários fins, em humanos e animais, e que tem in vitro, ou seja, quando testado em células vero, aquelas células de rim de macaco, elas conseguem inibir a penetração de vários tipos de vírus, inclusive o SARS-CoV-2, agente etiológico da Covid-19. Um grande problema com a ivermectina é que essa concentração da droga que in vitro inibe a replicação viral, ela é, vejam só, de 50 a 100 vezes maior do que a concentração que a gente consegue atingir no nosso sangue, a concentração máxima, com as doses que a gente usa usualmente, né, para tratar as infestações parasitárias, que é de 200 microgramas por quilo. Então, isso é um grande problema, né? Como é que a gente vai conseguir atingir doses que in vitro inibiram a replicação se a dose que nós utilizamos usualmente fica muito aquém dessas doses com capacidade de inibir replicação in vitro. Temos, porém, um estudo que eu vou apenas mencionar porque ele não foi publicado. Então, dados não publicados não podem ser utilizados como base de evidência. Mas, como ele é promissor, eu menciono que esse estudo foi observacional, caso controle, né, de 1.400 pacientes, encontrou uma menor mortalidade hospitalar com ivermectina, apesar de ser usada nessas doses usuais que eu mencionei, e essa diferença foi de 1,4% no grupo que usou ivermectina, comparado com 8,5% no grupo que não usou ivermectina, ou seja, maior mortalidade em quem não usou, e foi significativamente, aliás, apresentou significância estatística, tá? Mas isso torna a droga animadora para pesquisa, vamos esperar esse estudo ser publicado, né? E, portanto, é apenas uma menção. Finalmente, a nitaxosanida é outro antiparasitário muito utilizado na nossa prática médica e, para esse, a única coisa que a gente tem de publicado é simplesmente o seguinte, que in vitro ele consegue inibir a penetração, a replicação, tanto de um outro coronavírus, que é o MERS,
como também de coronavírus animais, e é só isso que nós temos na literatura. Nenhum estudo clínico ainda publicado com anitaxosanida. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Dr. Kelson. Já lhe adianto que tem uma pergunta aqui no YouTube, que é o final, para a gente falar sobre inibidores de interleucina. Doutor Marcelo, então agora a gente volta com o senhor para fazer essa apresentação, e ao final a gente abre para todas as perguntas, pessoal. Todos me ouvem bem? Você me ouve bem, Emílio? Sim, lhe escuto bem, Marcelo. Perfeito. Coube a mim, dentro dessa apresentação, falar sobre a cloroquina. E como a cloroquina ganhou muita repercussão, todos conseguem ver minha tela? Sim, Marcelo. Ok. Como a cloroquina ganhou muita repercussão nos últimos dias, eu pedi licença para rapidamente passar alguns slides para a gente não ter, para a gente ter algumas referências em mente. Então, eu quero começar falando sobre o National Institutes of Health, que é o equivalente ao Ministério da Saúde dos Estados Unidos, né, no guideline dele sobre o tratamento da doença causada pelo coronavírus, a Covid-19, e a grande conclusão, a recomendação do dia 12 de maio de 2020 agora, quer dizer, há pouco mais de 10 dias, eles recomendam contra o uso de hidroxicloroquina com azitromicina, a não ser que esse paciente esteja fazendo parte de um estudo clínico. Um outro estudo publicado na Nature, também em maio, né, hidroxicloroquina no tratamento e profilaxia da infecção pelo SARS-CoV-2 em primatas não humanos. Ou seja, são as chamadas células Vero E6 de macaco. Para que a gente entenda, o que é uma célula Vero E6? É uma célula de macaco verde africano. Então, o que esse estudo da Nature mostrou? Ele mostrou que a hidroxicloroquina ela tem um grande efeito antiviral em meio de cultura de células verdes de macaco africano, em células renais de macaco verde africano. A hidroxicloroquina impediu a entrada do vírus nessas células em laboratório. Por outro lado, quando esse mesmo desenho foi feito com células do epitélio da via respiratória humana, a hidroxicloroquina não foi eficaz em impedir a entrada do vírus nas células do epitélio respiratório humano. E quando se submeteu os tais macacos verdes africanos a tratamento com hidroxicloroquina, quer dizer, um modelo animal mais avançado, a hidroxicloroquina falhou no tratamento e não foi eficaz também como profilaxia. British Medical Journal, de maio de 2020. Se existe uma discussão entre se vale ou não a pena usar hidroxicloroquina, uma pergunta que parece muito óbvia é a seguinte: se nós pegarmos pacientes que têm lúpus e já são usuários de hidroxicloroquina por causa do lúpus, seria de se supor então que essas pessoas ou não adoecessem, né, pela Covid-19 ou que não tivessem formas graves, já que a grande coisa é usar em momento precoce, vamos dizer assim, como tem sido discutido mais recentemente. E o fato é que o uso prévio de hidroxicloroquina não protegeu os pacientes que têm lúpus e que já usavam hidroxicloroquina contra o desenvolvimento de formas graves da Covid-19. E uma observação importante: quando comparados com pacientes que também são portadores de lúpus, mas que por outros motivos, como intolerância, por exemplo, não faziam uso da medicação. Uma revisão sistemática ampla, publicada pelo NIH também, né, o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, também em maio de 2020, afirmando que não existe, né, evidência e suporte para que se recomende, do ponto de vista clínico, o uso de hidroxicloroquina ou cloroquina. Foi uma revisão sistemática de todos os estudos já publicados até aquela data, que no caso aqui foi de 10 de maio. Risco de prolongamento do intervalo QT no uso de hidroxicloroquina ou cloroquina
com ou sem azitromicina em pacientes hospitalizados por Covid-19. Publicado no Journal of the American Medical Association, a seção de cardiologia é uma das publicações médicas em cardiologia mais respeitadas do mundo. E aqui, como cardiologista, não, como o professor Nietzsche falou, não apenas como intensivista, mas também como cardiologista, se diz muito amplamente que a cloroquina é uma droga conhecida há muito tempo, que a cloroquina é uma droga segura, que a cloroquina é isso e aquilo outro. Nós nunca usamos cloroquina anteriormente a esse episódio da Covid-19 em vigência de quadros infecciosos inflamatórios tão graves. Então, não dá para a gente comparar o perfil de segurança da droga em pacientes ambulatoriais que têm o seu lúpus controlado, por exemplo, que têm seus quadros de artrite controlados em uso de hidroxicloroquina, comparado com pacientes em ambiente hospitalar que estão usando inúmeras outras drogas, e nós já sabemos que o vírus tem um trofismo pelo sistema cardiovascular. Então, o vírus, por si só, já ataca o sistema cardiovascular. Além disso, nós vamos estar colocando uma droga que altera o funcionamento do sistema de condução do coração, altera o eletrocardiograma dos pacientes, favorecendo o aparecimento de formas mais graves de arritmia, como comprovado aqui por essa publicação do JAMA. As conclusões, existe uma necessidade rigorosa de se estudar isso em mais ampla escala, antes de que você possa utilizar a cloroquina para o tratamento dos pacientes. O boletim farmacológico da Universidade Federal do Piauí, elaborado pelos departamentos de Biofísica, Fisiologia, Bioquímica e Farmacologia e Departamento de Ciências Biológicas, renovando que a cloroquina tem atividade in vitro, mas não teve nenhuma atividade in vivo. Publicação aqui da nossa Universidade Federal do Piauí, agora também de maio. E o Annals of Internal Medicine, que é uma publicação que tem uma finalidade prática muito grande, ele sempre começa a maior parte das suas publicações fazendo perguntas, e ele se propõe a responder essas perguntas. E a pergunta do caso foi, deveriam os médicos utilizar a cloroquina ou hidroxicloroquina isoladamente ou em combinação com a azitromicina para profilaxia ou tratamento de Covid-19? E a resposta foi não em todos os cenários. Tanto no cenário de tratamento, seja cloroquina, seja hidroxicloroquina, com ou sem azitromicina, seja no cenário de profilaxia. Mais uma vez, cloroquina isoladamente, cloroquina com azitromicina, hidroxicloroquina combinado ou não com azitromicina. Publicado na Pharmacological Research, mais uma vez, as lições que foram aprendidas da SARS e da MERS, das epidemias de SARS e MERS. Por que citar SARS e MERS? Como falou o Bruno anteriormente, SARS e MERS também são causados por coronavírus. Coronavírus muito parecidos com o SARS-CoV-2. E no caso da SARS e da MERS, a hidroxicloroquina se mostrou absolutamente inútil. Então, a hidroxicloroquina foi inútil em modelos animais, no caso da SARS-CoV-2. Ela foi inútil no caso da SARS e da MERS, causados por coronavírus muito semelhantes ao SARS-CoV-2, e todos os ensaios clínicos que eu mostrei até agora, a hidroxicloroquina falhou, tanto para tratamento como para profilaxia. British Medical Journal, também agora, já da segunda quinzena de maio, British Medical Journal, das revistas de maior fator de impacto que existem, hidroxicloroquina para pacientes com doença leve a moderada. Conclusão, não resultou no melhor desfecho quando utilizado para pacientes, mesmo em fase mais precoce da doença. JAMA, Journal of the American Medical Association, de novo, a todas as opções farmacológicas para o tratamento da Covid-19. Conclusão, nenhuma terapia se mostrou, com cloroquina e hidroxicloroquina, se mostrou segura e eficiente. Finalmente, 18 de maio de 2020, Associação de Medicina Intensiva do Brasil, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, diretrizes para o tratamento farmacológico da Covid. O que a AMIB, junto com a SBI e a Sociedade Brasileira de Pneu fizeram? Elas fizeram uma diretriz ampla, é uma leitura extremamente interessante, e eu quero trazer só algumas recomendações que eu tirei textualmente da diretriz. A recomendação 1, não utilizar hidroxicloroquina ou cloroquina de rotina no tratamento da Covid-19. Recomendação 2,
não utilizar a combinação de hidroxicloroquina ou cloroquina e azitromicina de rotina no tratamento. Perdão. JAMA, agora, da semana passada, hidroxicloroquina e cloroquina, com ou sem azitromicina. Esse estudo, ele utilizou mais de 90, ele analisou os dados de mais de 95 mil pacientes e a conclusão foi que a hidroxicloroquina e a cloroquina não apenas não trouxeram benefício, como aumentou o risco de morte cardiovascular durante a internação hospitalar e também fora de hospitais para pacientes que usaram cloroquina e ou hidroxicloroquina isoladamente ou em combinação com antibiótico macrolídeo, sendo que no caso a azitromicina é um antibiótico macrolídeo. A partir dessa publicação foi que hoje a Organização Mundial de Saúde recomendou pela interrupção de qualquer teste no mundo que use cloroquina e hidroxicloroquina. E a publicação, a diretriz institucional do dia 20 de maio da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que diz textualmente que o uso de cloroquina e hidroxicloroquina não é recomendado. Então, por fim, a gente conclui que não existe a menor base técnica, a menor base científica para o uso de cloroquina e ou hidroxicloroquina, com ou sem azitromicina, para o tratamento de pacientes com Covid-19. E, ao que tudo indica, nós estamos submetendo os pacientes a um risco maior de morte cardiovascular. E, por fim, eu quero acabar dizendo o seguinte, esse trabalho é um trabalho de 2017, publicado pela Infectious Disease Society of America, em conjunto com a Universidade de Oxford, e ela mostra o seguinte, quer dizer, nas épocas de emergência do ponto de vista da saúde pública, realizar estudos clínicos é essencial. É possível, sim, produzir dados científicos robustos, mesmo em época de pandemia. Nós temos que tomar muito cuidado. Se nós imaginarmos que um remédio, uma droga, ela vai prejudicar um paciente a cada 200 pacientes tratados, ela vai prejudicar um paciente a cada 200 pacientes tratados. Se você for usar isso no consultório, isso pode ser seguro. Mas se nós utilizarmos isso para milhões de pessoas, isso pode ter efeitos catastróficos. Era isso que eu queria colocar, era essa minha contribuição, é a contribuição que eu queria dar hoje. Muito obrigado. Ok, doutor Marcelo, ouvimos atentamente e vimos a sua apresentação. Tem um comentário aqui, uma pergunta no YouTube, que eu já até arriscaria responder. Alguém comentou, porque diante de tantas evidências científicas mostrando que não é seguro, que não é recomendado, por que se continua prescrevendo? Eu queria fazer uma reflexão. Eu acho que esse conteúdo ele foi contaminado pela política e acho que isso é bastante perigoso. Não há na ciência nenhuma torcida contra. Pelo contrário, a gente está torcendo que uma droga funcione com efetividade, que a gente resolva esse grave problema de saúde pública. O fato é que não pode haver contaminação política. Se amanhã ou depois as evidências mostrarem o contrário, tranquilamente a ciência vai dizer, olha, agora temos evidências que mostram este outro caminho. Então o que a gente não pode é fazer contaminação política de um assunto tão sério. Precisamos separar o que é evidência científica, o que é torcida e o que é contaminação política. Não cabe contaminação política nesse caso. Então, obrigado, doutor Marcelo. E agora a gente abre para as perguntas. Eu acho que todos podemos agora abrir nossas câmeras, que a gente vai fazendo uma rodada de perguntas. Tem uma pergunta lá do início, acho que a gente direciona para o doutor Bruno, que pergunta, doutor Bruno, sobre trombose pós-tratamento de Covid. O que tem de relato já na ciência sobre isso? Enfim, o que você pode acrescentar para a gente em relação à trombose pós-tratamento de Covid? O que a gente tem disponível na literatura é que os casos mais graves eles têm risco bem aumentado de fenômenos tromboembólicos, mas aqueles casos de enfermaria ou casos que a pessoa é atendida no consultório e retorna para casa não carregam esse mesmo
grau elevado de risco de tromboembolismo. Então, esses pacientes não estariam indicados de receber anticoagulação. A exceção que a gente tem é a gestação. As grávidas e as puérperas, elas, pela própria condição da gravidez, já têm um risco aumentado de fenômenos tromboembólicos. E quando soma esse risco com a COVID, aí sim, aí tem benefício de você utilizar até em casa. Então, se um paciente que, após uma internação, teve um fenômeno tromboembólico, ele vai fazer o tratamento desse fenômeno como se ele não tivesse tido COVID. Vai anticoagular, com a mesma medicação que usaria, vai iniciar anticoagulação com heparina e depois vai acrescentar algum anticoagulante oral para ele poder ficar utilizando em casa por um certo tempo. Mas a puérpera e a gestante, quando elas estão utilizando heparina profilática no hospital, é recomendado a FEBRASGO, né, que é a Federação de Ginecologia e Obstetrícia, recomenda que essa profilaxia seja mantida em casa por 15 dias, devido ao risco mais amplificado ainda pelo estado protrombótico da gravidez. Ok, perfeito, doutor Bruno, obrigado. Agora uma pergunta, doutor Kelson, que eu acredito que o senhor possa nos responder, é sobre a relevância do uso de inibidores de interleucina e também sobre o uso de imunoglobulinas. O que tem de evidência científica? Então, vamos começar pelas imunoglobulinas, né? Mais probabilidade de sucesso com plasma de pessoas convalescentes, né? Mas existe também relatos de casos de uso de imunoglobulina em altas doses, né? Relatos favoráveis. Não foi o motivo da minha revisão, mas do meu conhecimento nós não temos trabalhos randomizados e controlados analisando a imunoglobulina, apenas relatos de casos. Porém, em relação ao tocilizumab, essa revisão que eu fiz me deixou com expectativa muito boa em relação a essa droga, né? Existe uma base fisiopatogênica na doença, a droga atua nessa base fisiopatogênica, que é a produção de citocinas em grande quantidade, e nós temos também estudos que nos animam a continuar investigando. Então, nós sabemos que existem bons estudos em andamento e, devido ao grande número de casos, devido a você usar 1, 2 ou 3 doses da medicação, e devido ao fato de que essa doença evolui para ventilação mecânica, o óbito, em um período de tempo que não é tão longo, me parece que nós em breve teremos estudos publicados, bem desenhados, que poderão nos dar uma orientação sobre se de fato essa medicação tem uma colocação, né, bem definida no tratamento da Covid-19, e estou muito esperançoso, né? Tenho boas expectativas que sim. Obrigado, doutor Kelson. Acho que agora a gente, doutor Carlos Henrique, acrescentar mais alguma coisa. Tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente precisa ressaltar e chamar atenção em relação aos casos não Covid, as pessoas com doenças pré-existentes que estão deixando de ir aos hospitais, que estão deixando de ir às clínicas, e o quanto isso vai agravar, enfim, o quanto isso vai representar também de indivíduos sendo atendidos nos hospitais por terem deixado de ser assistidos em relação às suas doenças pré-existentes. Professor Emílio, essa é uma questão bastante importante e esse é um dos grandes problemas das épocas de pandemia, né? As atenções do sistema de saúde ficam muito mais direcionadas, obviamente, para a questão mais iminente, a questão mais urgente. E, de certa forma, os tratamentos outros, eles vão ser um pouco negligenciados. No caso específico da Covid, nós temos um agravante. Como a taxa de transmissão do vírus é muito alta,
as estruturas de atendimento à saúde, elas passam a ser temidas pela população de uma maneira geral. Então, as pessoas tendem a retardar os seus próprios atendimentos. Conversando com colegas de outras cidades aqui do Brasil, onde a atividade ambulatorial médica já está mais ampliada, ela foi regulamentada pela Prefeitura de Teresina há poucos dias, em cidades que já está aberta há mais tempo, os colegas relatam uma diminuição muito grande da procura, mesmo de atividade ambulatorial. Porque as pessoas têm medo de ir, as pessoas têm medo de ir para aglomerações, as pessoas têm medo de procurar o ambiente hospitalar, têm medo de procurar as clínicas de atendimento. Então, isso é uma coisa que a gente não percebe só aqui, a gente percebe no mundo inteiro de uma maneira geral, e não é possível, assim, e é inegável, quer dizer, isso acontece sim. Obrigado, Marcelo. Eu acho que a gente tem que ter sempre isso, ficar atento a isso, né? Porque de fato a gente vai prolongar ainda por algum tempo esse período mais agudo da crise. E nós precisamos pensar em alternativas para essa população. Agora, é muito rápido. Eu queria só, assim, nós estamos chegando perto do encerramento, eu acredito, e eu queria colocar uma coisa que nós estávamos discutindo entre nós ontem, eu, o professor Carlos, o Kelson e o Bruno, a gente estava discutindo entre si, e você participou também da discussão, professor Emílio, de um artigo publicado na CEL, que é uma revista com um alto fator de impacto, é uma publicação muito respeitada, e a CEL chamou a atenção para uma coisa, um artigo que foi publicado na CEL falando da possibilidade de imunidade cruzada entre o SARS-CoV-2 e alguns vírus influenza e outros coronavírus que causam síndromes gripais mais simples. E é um artigo que deixou a gente esperançoso, quer dizer, eu conversei com alguns colegas da Universidade de São Paulo, conversamos entre nós, e lógico, não é nada conclusivo, mas é uma coisa que deixa a gente um pouco mais esperançoso. Nós temos países europeus saindo da fase de pico da doença, em franco declínio dos casos, nos quais as pesquisas sorológicas mostram um número muito pequeno de pessoas efetivamente imunizadas contra o SARS-CoV-2. Então, como é que esses países conseguem sair dessa fase de pandemia se você ainda não tem a chamada imunidade coletiva constituída? Quer dizer, talvez isso seja por causa de imunidade cruzada com outros RNA vírus. E isso explica algumas coisas que epidemiologicamente a gente vê, que às vezes dentro de um mesmo núcleo familiar você tem uma pessoa muito doente com o SARS-CoV-2 e contatos próximos não adoeceram, quer dizer. Então, será que é por causa de imunidade cruzada? Será que não? Então, assim, talvez, e aí é um talvez bem grande mesmo, mas não deixa de ser alguma esperança para nós, talvez nós atinjamos a chamada imunidade coletiva antes do que pensávamos. Torçamos para que isso seja verdade. De fato, esse um ponto importante que o Dr. Marcelo chama a atenção, e se observa isso também na influenza. O vírus da influenza, a influenza humana, a influenza anual, ele sofre mutações regularmente, ele vai mudando ao longo do tempo. E as pessoas que experimentaram, às vezes, a infecção antiga, muito tempo atrás, quando tem uma nova infecção, um novo vírus aparece, aquelas pessoas que tinham experiência com o vírus anterior têm uma doença menor, uma mortalidade menor. Isso aconteceu lá no começo do século, em relação às pessoas da minha faixa etária que vivemos a gripe asiática nos anos 50. Então, são fenômenos que podem acontecer de fato, dá uma esperança. Mas, Marcelo, eu diria também que a gente não pode desconsiderar ainda, eu acho que o que você falou é plausível, né? Mas tem duas coisas importantes aí. Uma coisa é que a imunidade pode não ser conferida só por anticorpos. E medir 4% de experiência está subestimando a imunidade celular e pode estar desempenhando um importante papel aí. E também não podemos deixar de considerar o efeito do distanciamento social. A China acabou com tudo isso sozinha. A China fez um esforço, não vamos esquecer que a China e a Alemanha e a Coreia deram um show de controle social. Então a doença ela pode ser explicada só pelo esforço de distanciamento social. Isso, evidentemente, que aponta para a possibilidade de recrudescência no futuro de novos surtos, novas ondas. Mas se, de fato, houver imunidade cruzada invisível, porque a gente não está vendo ela através só de anticorpos, aí sim nós explicaríamos essa queda de controle através de imunidade coletiva e o espaço para a vacina seria imenso e uma grande esperança de fato. Mas isso é uma deixa, meus amigos Kelson, Bruno e Marcelo,
para a esperança na ciência. É isso que a palavra de ordem, nós estamos sempre esperando mais da ciência. A ciência, eu vou repetir, é o maior feito que a humanidade já conseguiu do ponto de vista material. Sem a ciência, não teria havido sequer a Revolução Industrial. A ciência que deu origem à medicina moderna, que salva inúmeras vidas em vários aspectos. Então, eu sei que o movimento de muita aflição, nós não precisamos ficar desesperados. A ciência tem que existir. É emergencial? É. Tem que esperar a ciência? Tem. Por quê? Porque se nós não usarmos a ciência, nós estaremos indo para um lugar que a gente não sabe. Se dispensar a pesquisa, nós tomamos um rumo sem volta. Então, não se pode abandonar a ciência e a experimentação em nenhum momento, mesmo nas crises mais terríveis, mais abruptas. Nós temos que ter um rumo. E o rumo é saber, olha, essa vereda não vai para cá. Não dá, ali tem um abismo. Vamos mudar de caminho, vamos para cá. Não, não é aqui. Até que a gente acerte o caminho, como nós estamos fazendo agora. Os meninos deram um show aqui de apresentação. Eu estou realmente encantado com todos eles e muito orgulhoso, porque todos são meus alunos, viu? O Bruno falou, ponderou a onda, amenizou a onda de corticoide alguns dias atrás aí pelo WhatsApp. A gente tinha uma coisa espetacular, uma coisa estupenda, as pessoas ficaram encantadas com aquilo e números aí impressionantes. Quando ele foi da literatura, viu que sim, tem lugar em alguns momentos selecionados, etc, etc, etc. A mesma, no nosso tema aqui do texto, zoada, se fez com heparina, com anticoagulante. Tem lugar, tem circunstâncias especiais. Beira do leito, observação clínica cuidadosa. O Kelso já nos mostra a esperança maior aqui no fundo, dentro do mundo biológico, o Silizumab, trazendo uma grande esperança para que seja utilizado em breve. O Marcelo está nos mostrando que tem que proteger os pacientes quando uma droga é ineficaz. Uma droga que não tem eficácia clínica e ameaça os pacientes. Então, nós estamos ao lado dos pacientes. Os pacientes têm que ter fé na medicina e fé nos seus médicos. E é por isso que nós temos esse caminho então, às vezes, tão difícil de seguir. Então, há esperança na ciência. Não se desesperem. Tem que acreditar. E vamos nós, no Piauí, nos associarmos a outros estudos. Se a gente associar estudos com remdesivir, com tocilizumab, com heparina, com corticoide, feitos no mundo inteiro, nós vamos não só dar oportunidade às pessoas do Piauí fazerem parte desses experimentos, que podem ser vantajosos, como também de trazer o Piauí para participar do cenário global desses estudos multicêntricos, multinacionais, em que nós só temos a aprender. O investimento é mínimo, já que os estudos são bem desenhados, aí muda a forma. Vamos ver se a gente consegue estudos nacionais, outros estados. Não impede que sejam feitos estudos locais, não, mas o caminho é estudar. A ciência que é isso. Eu queria aqui agradecer teve muitos atores aqui presentes, não só os meus professores. Eu tenho muito orgulho, mais uma vez, agradecer ao professor Emílio, que gentilmente, mais uma vez, mediou essa discussão. A Universidade Federal do Piauí, que me deu todo o apoio. O Centro de Investigação em Agravos Tropicais e Emergência Emergencial do CEATEM, também que está participando dessa transmissão para todos. O que nós fizemos aqui vai ser gravado. Demora 24 a 48 horas para ficar disponível. Certamente a Universidade Federal e talvez o FATEC mantêm os seus arquivos disponíveis para acesso. Isso é uma aula. Quem não teve a oportunidade de assistir, ou quem viu e gostou, guarde, diga para os seus amigos, seus colegas médicos, seus outros profissionais, seus colegas, outros profissionais de saúde, jornalistas, vão lá, acessem e vejam, porque vale a pena. Hoje, realmente, eu me sinto, e partilho com vocês, uma sensação de missão cumprida por termos distribuído ciências sobre uma ameaça tão grave dos nossos colegas, da nossa população, dos nossos médicos, profissionais de saúde e tantos. Eu acho que a missão foi cumprida. Eu queria agradecer mais uma vez também a paciência de todos e estudar essas 2 horas aqui de apresentação. Professor Emílio, o encerramento é com o senhor. Professor Carlos Henrique, eu estou feliz também, eu estava reforçando a ciência, acho que é um dia feliz, a gente comemora hoje 120 anos de Fiocruz, essa fundação tão importante que faz parte da nossa história, que nos ajuda a sair de vários problemas de saúde pública ao longo desses 120 anos. Então fica também nossa homenagem à Fiocruz pelos seus 120 anos.
vale a pena esse registro aqui. Dizer que o que o professor Carlos Henrique falou aí no finalzinho da fala dele é o que a gente chama de determinante social da doença. A gente precisa reforçar o que tem de seguro, o que nós temos de certeza é distanciamento social. Se a gente olhar para os países, Taiwan, Coreia, Alemanha, Nova Zelândia, foram países que fizeram corretamente o distanciamento social, que organizaram a população corretamente. Eu acho que essa é a nossa aposta. A gente não pode cair em falsas esperanças. A ciência está correndo. Eu mostrei no início da nossa conversa o número crescente de trabalhos sendo publicados, o número crescente de ensaios clínicos sendo registrados. Então, a gente vai ter um caminho cada vez mais promissor pela frente. Agradecer, repetir o que eu falei na nossa webconferência de 10 dias atrás pela universidade, professor Carlos Henrique, em relação ao Kelson, doutor Kelson, doutor Bruno e doutor Marcelo. A Universidade Federal do Piauí tem orgulho de ter formado profissionais tão competentes, profissionais que atuam clinicamente, levando em consideração as evidências científicas. De fato, nós nos sentimos orgulhosos por profissionais tão competentes. Então, agradecer a todos vocês, agradecer, como o professor Carlos Henrique disse, todas as webconferências estão ficando gravadas e disponíveis no site da universidade, um site que a universidade criou especificamente para tratar de coronavírus, então procurem pelas redes sociais, e tem várias informações sobre Covid lá no site da universidade. Então, muito obrigado e boa noite, saúde para todo mundo. Boa noite a todos. Boa noite, amigo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Thiago.